qué sé yo, menos 85, menos 60 milivoltios. Então isso teve que ser calculado de alguma maneira. Y tiene que ser detectado y calculado. En realidad, doctores, los dispositivos que utilizamos para poder hacer esos cálculos no son muy diferentes do que a gente utiliza para ver el voltaje de una batería, de un carro, de un celular o de cualquier dispositivo electrónico. A grande diferença é que a gente não é um dispositivo eletrônico, sim? Somos seres totalmente biológicos. O que interessantemente faz entender que em nosso corpo, realmente, e isso é constatado, que existe atividade elétrica que tem uma certa voltagem, que se pode medir, que dura um certo tempo, porque isso é o que mide realmente esse gráfico de potencial de ação. Ele vai medindo voltagem, que vai subindo e descendo, e quando vai passando na horizontal, vai passando o tempo. Esta parte se entende, verdade, doutores? Se podemos captar la actividad eléctrica de una única célula o de una actividad eléctrica en particular, significa que nós podemos captar diferentes tipos de actividades eléctricas, seja de una neurona, de un músculo, del músculo cardíaco, y aquí es donde vamos a parar un poco. Es bastante interesante, pessoal, es bastante interesante entender que agora que ya vimos un potencial eléctrico de tipo meseta, desculpe. Y ahora, toda vez que vocês observen un gráfico de potencial de acción de tipo meseta, que es este, vocês vão ter que lembrar de algo en particular. Este gráfico, o que ele está demostrando, o que está mostrando? La actividad eléctrica de una célula muscular cardíaca. Durante el momento que ela está en repouso, cuando se está activando, está frío, y cuando comienza a repolarizarse. Porém, doutores, hay un estudio muy en particular que él detecta también actividades eléctricas percutáneas. ¿Qué significa percutánea? ¿Alguien ya escuchó alguna vez la palabra percutánea? No, eso es percutir. Parecido, pero no. Percutánea, doctores, significa a través da pele. Porque queriendo no, doctores, el corazón es un órgano superficial o él es más profundo? Profundo. Si yo quiero medir la actividad eléctrica del corazón, eu preciso retirar todo lo que es, hacer un corte, digamos así, un corte longitudinal en la piel, cortar el esternón, abrir todo, abrir el pericardio, tener contacto con el corazón para hacer un estudio de actividad eléctrica. No, eu não preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso para outros procedimentos cirúrgicos. Pero en realidad, doctores, existe un estudio que detecta actividad eléctrica cardíaca, que con certeza, eu acredito que todos vocês já hicieron una vez en la vida, que es el estudio del electrocardiograma. El estudio del electrocardiograma, doctores, ¿cuál es la finalidad de él? Específicamente, ¿cuál es la finalidad de ese estudio? ¿Avaliar o qué? Solamente actividad eléctrica. En realidad, doctores, cuando a gente vai avaliar el corazón, a gente pode avaliar de muchas maneras. A gente pode avaliar de una manera tan simples que es simplemente sentir un pulso radial. E na verdade, o que a gente estaria avaliando sentindo o pulso radial? Primeiramente, podemos contar quantos pulsos sentimos em um minuto. E dessa maneira já temos uma frequência cardíaca em um minuto. E por que a frequência cardíaca, doutores, seria interessante saber? Por que seria interessante saber a frequência cardíaca? Para saber o ritmo cardíaco. Lembrando de uma coisa, doutores, uma coisa que nós não podemos confundir, mas que quero confundir bastante, é frequência com ritmo.
E as duas coisas não são iguais, são parâmetros diferentes. Quando nós decimos frequência cardíaca, a que nos estamos referindo específica e objetivamente? Frequência cardíaca. A quantas vezes o coração bate por minuto. Isso é frequência cardíaca. E querendo ou não, doutores, por que temos que saber isso? Porque, doutores, a frequência cardíaca, ela tem uma faixa de normalidade. Clinicamente, esto voy a decir, clinicamente, para nós, a frequência cardíaca de uma pessoa tem que oscilar aproximadamente entre 60 a 100 latidos por minuto. Só que, doutores, e se de repente alguém está tendo uma frequência cardíaca acima desses valores? Aí podemos estar falando de alguma coisa errada? Depende. Se a pessoa tiver atividade física. Claro, imaginem-se que alguém está lá em casa ainda dormido, já vai acordar lá pelas 9, que é quando já tem que vir fazer sua apresentação aqui com a doutora Débora. O carro não pegou, a moto não pegou, está a, não sei, a 25 quarteirões aqui, Uber não está rejeitando todas as viagens, então o que vai ter que fazer? Correr, chegar correndo e rezar que o grupo dele não seja o primeiro. Enfim, a questão aqui, quando essa pessoa acaba de chegar e a gente quiser analisar, avaliar a frequência cardíaca, será que sua frequência cardíaca, depois de haver corrido 2,5 quilômetros, desesperado por chegar a tempo no trabalho, será que vai estar nessa faixa? Não. Possivelmente vai estar um pouco assim. Por esse motivo, doutores, uma coisa que você já tem que começar a entender. A frequência cardíaca de uma pessoa, normalmente ela tem que ser avaliada quando ela estiver em uma situação de repouso e em um ambiente tranquilo, onde em teoria nada o está afetando fisicamente ou emocionalmente. Então, neste caso, doutores, uma pessoa deveria de ter uma frequência de entre 60 e 100 latidos minuto. Esto es un parámetro clínico. Vamos a falar de fisiológico, outra coisa enseguida. A questão, doutores, agora outra situação de uma pessoa em repouso, aliás, que está dormindo como um bebê. Está dormindo como um bebê. E está com uma frequência cardíaca de 128 por minuto. ¿Está bien o está mal? Está mal. ¿Está acelerado? ¿Está normal? ¿O está desacelerado? Acelerado. Está dormido como un bebé. Como un bebé. ¿Por qué es un bebé? Ahí está. Si fosse un bebé que está durmiendo felizmente, esa frecuencia cardíaca podría ser, dependiendo del tiempo que tiene, puede ser normal. Moral da história, doutores, a partir de agora, a partir do terceiro semestre, o que vocês vão aprender são parâmetros físicos, fisiológicos, desculpen, parâmetros fisiológicos estandarizados. E querendo ou não, este parâmetro, ele sirve para pessoas adultas. Não serve para recém-nascido e também não serve para pessoas que já estão com idade mais avançada. Porque, doutores, a tendência natural é que quanto mais a gente vai envelhecendo, o nosso corpo vai se deteriorando. Isso é
inevitável. Todos nós passaremos por isso, se chegarmos até a velhice. Se morimos jovem, é outra coisa. Pero, doutores, o que passa? Com o passar do tempo, a nossa frequência cardíaca, ele pode começar a cair do valor mínimo. E se isso for numa pessoa já idosa, isso dependendo, não se encaixa no parâmetro normal de uma pessoa adulta jovem. Mas para uma pessoa já idosa, ter uma frequência cardíaca de 54, 50 latidos por minuto, para essa pessoa é o normal dela. Por isso, doutores, tenham em consideração, frequência cardíaca, sempre esse aqui vai ser o parâmetro de verdade? Não. Isto é para uma pessoa adulta, uma pessoa que não tem condições, patologias, que não esteja emocionalmente alterado e que esteja em repouso, assim como estão vocês. ¿Están tranquilos? ¿Por qué? Está bien. Pero, doutores, bueno, entonces podemos avaliar frequência cardíaca, mas também podemos avaliar o ritmo. E ritmo e frequência, então, são coisas diferentes? Sim, são diferentes. E, aliás, a maneira de avaliar os dois é totalmente diferente. Normalmente, doutores, se vocês colocam a mão, os dedos de ustedes sobre a região da união entre o carpo e o hueso radial, entre a região casi lateral e ventral, vocês vão sentir o pulso radial. ¿Sí? E o ritmo, como se evalua? Quando a gente fala de ritmo, a gente não fala de quantidade. Quando a gente avalia o ritmo, a gente só tem que sentir que o pulso seja que sempre esteja voltando a aparecer no mesmo tempo. Isso é medir ritmo. E se é assim, doutores, a gente simplesmente define que tem uma frequência cardíaca rítmica. Agora, e se uma pessoa tem um pulso medio? Doutores, a gente contou, a gente fez números. Não. O que a gente definiu simplesmente? O tempo. Se Entre um. está o pulso, se está aparecendo sempre no mesmo tempo. E se aparece no mesmo tempo, isso é simplesmente dizer que é uma frequência cardíaca rítmica. E se não aparece sempre no mesmo tempo, é arrítmico. E o interessante, doutores, lo interessante del ritmo es que el ritmo, ele já define um diagnóstico. Se é rítmico, beleza, tudo certo. E se não é rítmico? Arrítmico. E aí já entramos em arritmia cardíaca, que isso até já é um diagnóstico. Por esse motivo, doutores, não confundir ritmo com frequência. Estão relacionados, com certeza, mas são parâmetros diferentes. Até na verdade, doutores, se uma pessoa tem uma frequência cardíaca rítmica e tem uma frequência cardíaca de 90, doutores, é uma pessoa adulta, em repouso, tranquila. Então, na verdade, quantos parâmetros de normalidade já temos aqui? Dois parâmetros de normalidade. Entendem, doutores? En realidad, doutores, cuando nosotros... Do nada ela joga dinheiro por aí.
tem problema, aceito. Doutores, doutores, evaluar o pulso, na verdade a gente pode avaliar outras coisas também, solamente com o pulso. A gente pode avaliar se o pulso é firme, se é débil. Podemos também sentir se o pulso começa e demora para desaparecer. Y demora, así, eso es lo que llamamos el pulso parvo-etardo. En fin, eso es semiología, eso es más adelante. Lo que quiero que entiendan que solamente con sentir un pulso, a gente pode avaliar muita coisa que está diretamente relacionada a quién? Al corazón. ¿Cuál sería otra manera también, doctores, de evaluar el corazón? La ausculta. Pero en la ausculta, ¿qué es lo que realmente evaluamos? Sí, claro, está bien. Sí, está bien. Está bien. Pero ¿qué sonidos evaluamos? Doctores, para nosotros, realmente la ausculta cardíaca, primera cosa, recordando que la ausculta cardíaca, ela não se faz em qualquer ponto, não é agarrar e colocar em qualquer lugar do peito que você já vai sentir o coração, sim? Para poder auscultar de maneira correta o coração e até mesmo o pulmão, nós temos o que nós chamamos de focos auscultatórios, que são pontos específicos que nós temos que colocar o estetoscópio para poder escuchar bem alguns aspectos. Entre eles, o foco aórtico, o foco pulmonar, o foco tricuspídeo e o bicuspídeo. En fin, eso vamos a ver todo. Ahora solamente estamos dando una idea. Pero realmente, doctores, colocando en estos 4 puntos básicos. Y aquí una grande diferencia. Doctores, cuando ustedes terminen la facultad, ustedes van a ser médicos generalistas. Ustedes no van a ser especialistas. ¿Sí? Yo no soy especialista, yo soy médico generalista. Y aquí están, nosotros todos, como médicos generalistas, mínimamente tenemos que conocer 4 focos, que vamos a avaliar cada una de las 4 válvulas funcionales del corazón. Porém, los cardiólogos, ellos ya auscultan un poco diferente. Los cardiólogos, além de escutar los 4 focos básicos, que para nós, eles também auscultan por lo menos más 3 focos. Más 3 focos. Que também guardam relação com o trajeto da artéria aorta. Por isso, eles também vão fazer ausculta na parte posterior e especificamente na parte esquerda, que es por donde desciende la aorta descendente torácica. En fin, vamos a mirar bien un poco algunas imágenes esquemáticas. Porém, o que eu quero que entendamos es que estamos falando sobre maneiras diferentes de avaliar o mesmo órgão. El pulso nos ayuda a avaliar corazón. La ausculta ayuda a avaliar corazón. Y doctores, ¿cómo más podemos evaluar un corazón? ¿Cómo más podemos evaluar? Ideas. Desculpe uma coisa. Em la ausculta, o que nós de fato queremos ouvir é solamente uma coisa: o fechamento de válvulas. Só isso. Não tem outra coisa. Está bem? Solamente isso. Agora, en el caso, doutores, outra maneira de avaliar o coração. Sim. Uno fue sintiendo, uno fue escuchando. Otra manera, usando solo el cuerpo. ¿Cómo así? Coloración. Ultrassom? No, mas sem equipos. Sin equipos.
Só observando. A inspeção, né? Usando o seu corpo como médico. Já falaram que sentimos pulso, ya escuchamos, no, está muy bien. La doctora dijo algo sumamente interesante. Visualizar durante la inspección. A gente pode visualizar si está viendo algún trastorno en el flujo sanguíneo. Algunas veces al visualizar el pescozo, justamente en la parte lateral, podemos ver que las venas jugulares están más calibrosas. Na verdade, a gente usa a terminologia ingurgitadas. ¿Okay? Entonces también podemos entender que la sangre no está entrando bien al corazón ou que não está saindo bem do coração, então está tendo um engavetamento de sangue. A vasodilatação também. Coloração. A nível periférico é um pouco mais difícil. Lo más visible es en la jugular, pero es visible. Coloração. Aí, já viste? Não. Fases, coloração. Ah, claro. La coloración de mucosas también, la coloración de mucosas. Mas na verdade, pessoal, la coloração de mucosas, o que mais nos vai ajudar é a entender um pouco melhor a condição do sangue. Se estamos com um quadro anêmico ou num quadro... Exacto. E se hablamos de um quadro ictérico, aí pode ser outra fisiopatologia, é outra coisa. Doutores, uma coisa que também vocês têm que saber é que o coração, dependendo da situação, ele pode ir crescendo, certo? E em realidade, quando a gente observa um raio-x, a gente até pode ver um pouco o coração um pouco mais crescido. Porém, qual seria um problema, pessoal, se vocês estão... Vamos suponer que daqui a 5 anos vocês terminaram a faculdade. Amém, que assim seja. E eventualmente vocês conseguem um trabalho vamos dizer que en más médicos, por ejemplo. Y de repente, una cosa que hoy día se tiene la idea es que el médico el médico profesional que trabaja en los médicos, él va a tener un puesto y él va a trabajar allí. Mentira. Normalmente, el más médicos hoy día exige a la gran mayoría de los médicos que les tengan días en el puesto y tengan días de recorrida y, dependiendo de la región, días de atención indígena o, ¿cómo se llama? Esqueci otro nombre, disculpen. Quilombolas, o sea, todo lo que sean personas fuera del ámbito urbano. ¿Ok? Entonces, el trabajo no es tan fácil a veces. El problema, doctores, es que, ¿y si yo preciso de un raio-x? Solamente para saber. Que outro resolve. Tiago. Bueno, por suerte existe lo que es el sistema de referencia, entonces sí se puede. Pero, solo que, doctores, una cosa que ustedes tienen que entender. Como médicos generalistas y como médicos de la atención primaria, a gente tem essa facilidade, isso não é mentira. Pero, doutores, mas toda vez que vocês vão derivar um paciente, vocês têm que mandar uma pequena nota ao colega, explicando-lhe do porquê você está fazendo isso. Porque se é só porque você ficou em branco e não tem ideia, não tem recurso necessário. No saben que puede surgir después uso indebido de recursos y después quién va a ser cortado. No, doctores, lembrem-se, los métodos de estudios eles deben ser utilizados de manera racional. Eu tenho que ter uma ideia, por que eu vou pedir? Bueno. En el caso como estamos todavía en corazón, doctores, y vamos a pensar un poco en la anatomía rapidito. En la cavidad torácica, ¿cuáles son los 3 órganos más grandes que tenemos? Coração. Pulmones, ambos a cada lado. Eu falei
Ok. Subiu. Doutores, olha que eu nem tomei meu remédio, então, pelo amor de Deus. Vamos ser racional com as palavras. Bueno, ok, brincadeira. Doutores, uma maneira que de fato ela não é muito específica e ela pode até ser, na verdade, ela não é mais tão indicada, mas a gente usa às vezes. Em caso de necessidade, a gente usa. Doutores, onde tem ar? No coração ou no pulmão? Pulmão. Pulmão, lógico. Então, doutores, se eu fizer um golpe sobre o pulmão, eu vou ter um barulho meio de um tambor, assim, algo que tem ar dentro, né? A gente chama de timpânico, enfim, mas essa não é a ideia. O coração é maciço e dentro tem sangue. Se eu bater na superfície onde está o coração, não vou ter o mesmo som. Uma maneira que se utilizava antigamente e que se pode utilizar é você ir batendo entre o pulmão. Parece um tambor, parece um tambor, parece um tambor. Opa, parou aqui o barulho de tambor. Então o que aconteceu? Encontrei um lugar onde acabou o pulmão e começou quem? O coração. Então, fazendo isso em várias direções, eu posso ter uma ideia mais ou menos do contorno do coração. E de acordo com este contorno sonoro, vamos dizer, eu posso ter uma ideia se o coração está um pouco maior do normal ou até no tamanho relativamente normal. Mas é uma técnica, doutores, que é um pouco antiga. Ela é uma técnica que ela tem falhas, mas pelo menos ela pode te orientar. E o melhor, você precisou de um raio-x, de um eletro, de alguma coisa? Não, foi você mesmo. Você pode usar, você pode. Agora, vamos ao seguinte. Só que, doutores, hoje em dia, qual é o problema de você ser um excelente médico e você detectar tudo sem máquinas e sem laboratório? Qual é o problema? Porque vai ter que passar de novo. Eu acho que vai ter que confirmar. Aqui é mais. Doutores, em quase 90% dos casos, quando a gente pede um estudo de laboratório, de imagem ou do que for, é só para a gente ter um respaldo documentário. Em menos de 10% dos casos é que a gente pede estudos para que realmente dá um diagnóstico, porque eu não sei o que está acontecendo. Pero doutores, aqui vamos ao seguinte. Doutores, por cada um médico que há, tem pelo menos 10 ou 15 advogados que vão estar por fora esperando que você cometa um erro. E às vezes o erro, e eu digo não às vezes, muitas vezes, e não estou sendo corporativista, mas muitas vezes os errores não é que vienen solamente de los médicos. Muchas veces los errores también vienen del mal manejo de los pacientes. Muchas veces los pacientes son los responsables de algunas complicaciones. Não estou falando que todos, e não estou falando que todo médico é bom, não. Tem médicos ruins? Com certeza, com certeza. Pero, doutores, a modo de respaldo pessoal e profissional, às vezes a gente tem que pedir esses estudos, mesmo que a gente não precise. Então, nesse caso, daí mais ainda voltamos ao que estávamos falando. Os estudos são para uso racional e necessário, não à toa. Não à toa. Porém, doutores, tem casos onde sim, a gente precisa de um pouco de orientação em alguns estudos. Como é o caso, doutores, quando temos condições cardiológicas. Qual seria, doutores, uma condição, uma doença, uma patologia que seria muito perigosa a nível cardíaco? La aterosclerosis. ¿Cuál es el problema de la aterosclerosis? El problema, doutor Bregalda, es que pode ser que você tenha uma aterosclerosis ou um endurecimiento, un acúmulo de placa ateromatosa, disculpe, en tu corazón, en una coronaria, y você nem sabe, está ali.
Você só vai saber um dia se isso se desprende ou se fechar a luz do vaso. Mas ele pode levar um certo tempo até ele gerar um problema, e até lá é possível que você não sinta o problema. Você só vai sentir na hora e vai complicar. Outro. Insuficiência cardíaca, dependendo, ela já falou no específico. Há algumas insuficiências cardíacas que vão levar décadas até matar um paciente. Há certos tipos de insuficiências cardíacas que são muito rápidas, agudas, que vão matar o paciente em seguida. Em seguida eu falo ainda em um certo tempo, algumas horas, coisa e tal. As arritmias, tem pessoas, doutora Lilian, principalmente pessoas idosas, que têm arritmias e nelas, isso é o seu normal. Aliás, sim, porque isso vai acontecendo. Lembre-se que conforme vai chegando a idade, o nosso corpo vai se deteriorando. O que funcionava bem começa a funcionar mal. O que era um coração rítmico, agora é um coração arrítmico. Era normocárdico, agora é bradicárdico. Tinha uma frequência boa, agora já é menos. Porque a minha mamãe, ela teve arritmia, e ela teve que fazer primeiro cirurgia de ablação. Abração, sim. E depois ela fez cateterismo. Cateterismo. Não, mas no seu caso, a sua mãe vai ser jovem. Sua mãe vai ter o quê? Quantos anos? 66. Não, mas isso aconteceu quando? Há uns 4 anos atrás. 50 e poucos anos. Ainda é jovem para isso. O sea, isso foi outro tipo de problema. Esse já pode ser algo mais Foi uma relacionado com o sequela tempo. foi sequela que ela teve. Ela não tem válvulas, ela não tem veia aqui. Da meningite que ela teve. Só válvulas. Se ela pega ela tem 3 válvulas assim, daqui até aqui no coração. Aí disso, depois do tendão, né? Bueno, esse é um caso um pouco mais complexo. Sim? Meningite, ela teve meningite. Bueno, pero doutores, aqui vamos a pensar em uma situação. Quais são estudos complexos que a gente pode pedir de um coração? Complexos. Esteira, que é a Ergometría, o test de estrés físico, sí. Ecocardiograma, muy bien. Eu, como médico generalista, eu não posso fazer isso. O cateterismo, não posso fazer isso, eu não posso fazer. Porém, doutores, um exame básico, e sim, é básico, não é complexo, sumamente básico, é o eletrocardiograma. Cada vez mais, doutores, hasta desde a Organização Mundial de la Salud, estão saliendo diretrizes que cada vez mais exigem que médicos conozcan e manejen básicamente, por lo menos, un electrocardiograma. Básicamente. Porque vamos a un caso catastrófico, doctores, que puede presentarse, que es el infarto agudo de miocardio, que puede ser por una causa, como mencionó el doctor Bregalda, que puede ser por una aterosclerosis. Sí, puede ser. Pero, doctores, aquí a questão. El electrocardiograma es un estudio que ele não vai avaliar pulso, ele não vai avaliar pressão, ele não vai avaliar ruídos nenhum. O que ele vai avaliar então? Única e exclusivamente atividade elétrica. Tem algumas semelhanças com este gráfico, algumas. Como, por exemplo, o fato de que, doutores, como chamávamos esta linha recta horizontal? Aqui nós chamávamos de potencial de repouso, se recorda? Mas assim, de uma maneira mais genérica, a gente também pode falar que essa é uma linha isoelétrica. O que significa isoelétrica? É uma linha onde normalmente não vai se observar atividades elétricas. Ou seja, iso igual, elétrica, eletricidade. Ou seja, é uma linha que está demonstrando, ou que está mostrando, atividade sempre igual.
constante, nada muda. ¿Correcto? Doctores, aquí ya vamos a una cierta situación. En este gráfico, doctores, toda vez que el voltaje subía, a gente falava que está acontecendo uma despolarização. E toda vez que o voltaje caía, a gente falava que era uma repolarização. Ok? Wow. Porém, quando nós hablamos del electrocardiograma, aqui as coisas mudam um pouco. Porque normalmente, doutores, em um electrocardiograma, nós vamos encontrar uma primeira onda. E en el electrocardiograma, las ondas tienen nombre. La primera onda de las ondas básicas de un electro es la onda P. La segunda, que na verdade não é uma onda, sino que es un conjunto de ondas. Y este conjunto de ondas están todas juntas, no tem nenhuma linha isoelétrica que as separa. Então, por isso é chamado de complexo. Y normalmente, doutores, el complejo está formado por 3 ondas. Y a questão es que las 3 ondas son despolarizantes. Debemos de tener, primeramente, una onda que va para abajo. La onda Q. Segundo, una onda R. Y por último, S. Y finalmente, ¿qué tenemos? Una onda T. Doctores, no sé si pudieron percatarse que utilicé exactamente como base la imagen del potencial de acción de meseta y asocié con las ondas básicas del electrón. Solo que, doctores, disculpen que esto no está perfectamente encaixado, pero creo que da para entender. Esto es la onda P, E, R, S, T. Aquí la situación, doctores, que confunde un poco a mucha gente, es el fato de que esta onda P es una onda despolarizante. Y até tem lógica, porque querendo ou não, esta onda foi para cima, vamos decir así. Este conjunto de ondas, que es el complexo QRS, también es despolarizante. Se bem é certo que temos ondas que foram para baixo, mas qual é a onda mais grande? É. A R. Então, tendo assim uma relação, tá bom. Tem 2 embaixo pequenininhas e uma grandona para cima. Então podemos tirar de novo uma conclusão que a predominância é para cima. ¿Se entiende? Solo que, doctores, la última onda es la onda T, que ya no es despolarizante. Al contrario, la onda T es una onda repolarizante. Mas ela está para cima também. Por eso es que, doctores, aquí, lembrem-se de uma coisa. Estas ondas, elas foram desenhadas. Isto não é o acaso. Isto foi desenhado para ser assim. E principalmente elas foram desenhadas dessa maneira também, para que nós podamos identificar cada uma das partes e, de acordo com isso, ir tendo um pouco de ideia do que está acontecendo. Doutores, o eletrocardiograma é uma coisa que temos que colocar na cabeça. O eletrocardiograma é um estudo que ele bate o martelo
Isso está acontecendo. Para certas coisas, sim. Pero para ciertas situaciones, ele não é um estudo totalmente objetivo e claro. Muitas vezes, ele é simplesmente orientador. Como o caso do infarto agudo do miocárdio, doutores, uma coisa que vai acontecer é que normalmente o infarto agudo do miocárdio ele é detectado e diagnosticado de maneira clínica. Aquele dolor intenso, precordial, de tipo opresivo, que a pessoa sente como se fuera que le están presionando, que dura por lo menos 15 a 20 minutos. El dolor posteriormente se irradia al pescoço, mandíbula, hombro, pelo geral do lado esquerdo. Dor irradia a miembros. ¿Sí? Esto, doutores, clínicamente falando, é muito típico. E dependendo da situação, da pressão arterial, da frequência cardíaca, já temos outros parâmetros. Porém, neste caso, o eletro, normalmente a gente utiliza como um parâmetro realmente para complementar a clínica. É do tipo, estou vendo como está o paciente, estou vendo o eletro, estou comparando os dois e realmente bate. Parece ser um infarto agudo de miocárdio. Enfim, nesta situação, doutores, hoje nós não vamos falar de uma patologia em particular. Não vamos falar disso. Porque o que hoje nós temos que entender é que a atividade elétrica do coração, ela pode sim ser captada. E pode ser captada diretamente através da piel. Lógico, utilizando um dispositivo especial para isso. E logicamente o que a gente vai poder observar é este gráfico. E neste gráfico, nós não temos somente ondas. Nós temos também o que seriam os segmentos e também teríamos o que são os intervalos. Neste caso, doutores, os segmentos vão ser os períodos onde a gente tem esta linha isoelétrica. Este vai ser o segmento PL. Este pequeno vai ser o segmento ST. E doutores, em um primeiro momento, a gente não precisa entender completamente e todos os detalhes do eletro, mas conforme vamos avançando, sim, a gente vai precisar conhecer um pouco mais detalhadamente, porque cada aspecto ele vai estar vinculado a uma certa patologia. Pero, doutores, para entender um pouco isto, a gente tem que conhecer 5 propriedades básicas do coração. Batmotropismo, cronotropismo, dromotropismo, inotropismo e também não podemos olvidarnos do lusotropismo. Como? Não entendi. Não. Eu falei 5 propriedades do coração. 5 propriedades. Vamos por parte. Sim? Vamos por parte. Lusotropismo.
Doutores, cada una de estas propiedades están vinculadas a una cierta propiedad que tiene el corazón. A partir de agora, doutores, temos que entender que o foco para entender estas 5 propriedades é entender que o coração é um todo único. Porque se a gente lembrar de anatomia, vocês vão lembrar que vocês falaram da parte de músculo cardíaco, não é verdade? Você lembra do miocárdio? Sim? Exato. Agora, no caso, doutores, agora, se falávamos de sistema de condução, era até um conteúdo dentro da mesma parte do coração, pero como que separado, porque uma coisa era o sistema de condução, que era para gerar estímulos, estimular o miocárdio e ter contração, certo? Porém, a partir de agora, vamos tratar em certos momentos de pensar que o coração é uma coisa única só. ¿Está bien? En el caso, doutores, ¿a que se refiere com patmotropismo? El patmotropismo, doutores, se refere à propriedade que tem o coração, ou à capacidade que tem o coração de gerar ¿qué? Generar potencial de acción. Doutores, el nódulo sinusal, o que ele gera? El nódulo sinusal. Impulsos elétricos. El nódulo sinusal, vamos aqui a uma pergunta um pouco mais. El nódulo sinusal é músculo? Ele se contrai? Não. Então o que ele faz? Gerar potenciales de acción. E estes potenciales de acción são os que vão se espalhar por el corazón para que llegue al músculo, e quando llega al músculo, contração. ¿Se entiende? Então, pensando desta maneira, quando falamos de patmotropismo, estamos falando a uma propriedade que ela está vinculada mais a quem? Ao sistema de condução ou aos músculos? Ao sistema de condução. Mas imaginemos que é tudo um só, está vendo? Uma única estrutura. Segundo, cronotropismo. Mais ou menos. En realidad sería una frecuencia. Doutores, de gerar, generar. Doutores, ¿tiene un smartwatch? Doutor, veja um pouquinho quanto está a sua frequência cardíaca agora, por favor. Aumentou, viu? ¿Cuánto? Muy bien, persona bien calma. Bien. Doutores, bueno, vamos a pensar un poco. ¿Alguien tiene otro smartwatch para saber su frecuencia? ¿No? É que não pode dar para alguém Não, eu acho só que está saindo de moda, porque até você não precisa sair. Como un cito, ese está bueno. Bueno, vamos a suponer, 69, ¿eh? Bueno, vamos a decir aquí que el compañero que está aquí está con una frecuencia de 85. Marlon? 90. Vamos. 120. 90 y 90, 85, 69. Las frecuencias cardíacas están iguales.
No. Lo que significa que hablando específicamente del aspecto del cronotropismo, los tres están teniendo pequeñas variaciones. O bom, que todos eles se encaixam en la normalidad clínica. La normalidad clínica. ¿Tá bom? La normalidad clínica. Porém, el cronotropismo es igual entre los tres? No. No es. Porém, ¿cómo está el barotropismo en los tres? Tá indo, bem. Pregunto, ¿los tres están teniendo capacidad de generar potenciales de acción? Por igual, los tres generan. Así como una vez estuve de guardia y teníamos un paciente, en realidad no era mío, era de una amiga, una cardióloga. Y el paciente tenía una frecuencia cardíaca de 18 latidos por minuto. 18 latidos por minuto. Era un señor de 91 años. E tinha 18. Eu não acreditei, eu fui constatar. Só que quando eu avaliei e senti, era menos que 18. 16, 17. Quase parando nada. Ele estava xingando os filhos. Bem acordado. Sim. Sim. Ahí vamos a hacer una comparación. 90, 85, 69, 18. Comparando el cronotropismo entre los cuatro. ¿Los cuatro están iguales? No. Cada uno tiene una cierta variación. Solo que los tres que están aquí están dentro de la normalidad. Aquel paciente estaba fuera de la normalidad. Porém, o que tem 18 latidos por minuto, o que tem 85, o que tem 90 e o que tem 69, todos eles tienen barotropismo? Sim. Porque quando hablamos de barotropismo, ele não se refere a quê? Não se refere a quantidade, só se refere à capacidade de gerar ou não. Todo mundo que está vivo aqui, com certeza, barotropismo positivíssimo. Ok. O coração está batendo uma vez por minuto, está gerando. Está gerando. Mas até quando você tem condições de vida? Como assim? Para mim, eu falo que ele é 18, só para cima, até quando assim tem um limite assim. Até uns 10 pode ser. Doctores, la vida les va a sorprender, porque ese de 18, yo nunca había visto una persona con una frecuencia cardíaca de 18 latidos minutos. ¿Y cómo? A estatura. Era estatura media, va a tener por lo menos unos 70 o unos 75. E acontece, né? Você vê quantos está declarado morto, aí chega lá na hora do velório e levanta lá. Por isso que tem que esperar, esse carro tem que esperar. Doctores, miren, nosotros nos guiamos, así, vamos a hacer una situación práctica, así una idea teórica, mejor dicho. Vamos a poner 85 latidos es lo que él está acostumbrado, su cuerpo está acostumbrado. Si por algún motivo esta frecuencia cardíaca cae a 40, que ainda está bem longe dos 18, é possível que ele ainda esteja mais ou menos acordado, pero seguro ele vai quedar, em cada rato ele já vai estar medio, ou vai estar encostado, segurándose, intentando mantenerse, pero ya no va a ser. El tema, doctor, es lo siguiente. Doctor,
vamos supor que o senhor hoje está acostumado com uma vida e o senhor precisa gastar R$5.000 por mês. Entre aluguel, faculdade e outro gasto mais. Não, já mucho tener 5. 5 ya mucho. Alimentação. 3.500 já dá. 3.500 já dá. Quatro mil. Se hoje do nada o senhor não receber mais um tostão, aí a dificuldade vai afetar todo. Vai afetar moradia, faculdade, alimentação, vestimenta, vai afetar tudo, né? Ok. O batimento cardíaco vai aumentar. Só que, doutor, e se você de 4.000 você pular para 3.800? E ficar por uns 6 meses no 3.800. Faz falta, mas dá para viver. Aí tá bom. Ar-condicionado que usava, agora vai usar menos. Internet vai tentar. Daí 6 meses mais de 3.800 baixou para 3.500. Não, 6 meses já tá bom. Doutores, como é possível que este senhor chegou? Como é possível que este senhor chegou a um? Eu lhe digo, eu nunca he visto nada parecido. Lo que es posible, y que yo les dije, él llegó a los 91 años, lo que significa que él tuvo periodos donde la frecuencia fue cayendo y él fue se arrastrando por un tiempo. El cuerpo se fue acostumbrando, diminuía un poco más y ficaba por un cierto tiempo, diminuía y ficaba por entonces el cuerpo mismo se va acostumbrando. Agora, qualquer pessoa que está aqui, qualquera que está aqui, se de um segundo para outro passa de uma frequência normal a 18, não vai dar certo. Não vai dar certo. Os atletas, eles têm a frequência menor também? Los atletas sí, pero por lo general los atletas ellos llegan a 45, 50. Sí. Pero ellos también van teniendo un descenso progresivo. ¿Está bien? Porque, doctores, un ejemplo nomás. Doctor, deportista. Dama. Xadrez. Bueno, pero está bien. Ese es tu deporte. Bueno. Pero vamos a suponer, doctor, que a partir de ahora queremos que vos llegue a ser un deportista de alto rendimiento a lo nivel Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar Jr. y compañía. Neymar sim. ¿Vas a llegar? Quizás vamos a tener limitantes como la edad, quizás la adaptabilidad, quizás ya no va a ser tan buena, pero en fin, pero quizás vamos a llegar a algo parecido. La cuestión, só que eso va a llegar en cuánto tiempo. Demorado. Doctores, deportistas de alto rendimiento, hay muchos que llegan a ser de alto rendimiento en casi 10 años, en casi una década. O sea, y en 10 años da para hacer ajustes en la fisiología del cuerpo y todavía funcionar bien. Entonces, en este sentido, tener en consideración, el cuerpo se va adaptando. El cuerpo se va adaptando. Solo que para que el cuerpo no muera en la tentativa, ele tem que ter uma pequena modificação e ficar por muito tempo até se acostumar, até virar o normal dele. Depois só desce um pouquinho ou aumenta, enfim, qué sé yo, dependiendo de lo que esté pasando. Pero doctores,
Independiente de todo, lo que quiero dejar bien claro, esto que está aquí, se comprendió la diferencia de lo que es batmotropismo y cronotropismo. Perfecto. Eso es lo importante. Ahora, vamos a suponer, doutores, el nódulo sinusal gerou um potencial. E não só um, ele está gerando 70 potenciales de acciones por minuto. ¿Se entiende a lógica? Só que este potencial, onde tem que chegar para que seja útil de fato? Al músculo, al miocárdio. Al miocárdio. Então significa, doutores, que desde o nódulo sinusal, ele vai ter que ir se espalhando. Tem que ir distribuyéndose. Não é verdade? E aqui, doutores, onde entra o dromotropismo. Porque el dromotropismo se refiere a la conducción del potencial de acción. Porque, doutores, não basta só gerar potencial, não basta só gerar uma certa quantidade de potenciais, sino que os potenciais têm que ser conduzidos, têm que ser transmitidos. Tem que sair del nódulo, ir a través de fibras internodales, tiene que llegar al otro nódulo, tiene que ir por las fibras de Bachmann para ir a la aurícula izquierda. Y de esta manera, doutores, aquí, como estamos viendo, ya son 3 propiedades. 3 propiedades. La primera, capacidad del corazón de generar potenciales. Segundo, de generar una cierta cantidad en un cierto tiempo. Terceiro, conduzir. E se chegou ao lugar certo, sístole, contracción. Y también lógico, después de contraerse, después de la sístole, ¿qué tiene que venir? La diástole. Doutores, las 5 propiedades básicas del corazón. Luso, último, lusotropismo. L-U-S-O, lusotropismo. Doutores, aquí lo interesante que nós tenemos que entender, a partir de que se genera esto, se está generando una actividad eléctrica. Aquí se está generando una cierta cantidad de actividad eléctrica. Aquí estamos tendo una conducción de actividad eléctrica. Aquí estamos tendo una activación eléctrica de los músculos. Y aquí una desactivación eléctrica del corazón, o de los músculos, de los ventrículos y aurículas. Moral da historia, doutores. Cada una de estas propiedades, de alguna manera, vai gerar ou estar vinculado com um processo elétrico. Então, de certa maneira, nós podemos avaliar as 5 propriedades en el electrocardiograma. Porque, doutores, vamos pensar um pouco. Si vemos un electrocardiograma y solamente só tem uma linha. Só tem uma linha. ¿Está viendo diástole? ¿Está viendo sístole? ¿Está viendo conducción? ¿Estamos teniendo una frecuencia? ¿Está gerando potenciales? No. Al no generarse, o resto, com certeza, já não existe. E querendo ou não, isso se evidencia aqui. Se evidencia perfeitamente. Se estamos vendo um conjunto de ondas, que podemos afirmar com certeza? Vasotropismo acontecendo. Doutores, uma coisa. Esta onda P, ela está representando a atividade elétrica do quê? Da aurícula. De la aurícula. Muy bien. Por eso, doctores, hay que pensar en algo.
Las aurículas, si ellas se activaron, si los músculos pectíneos se contraíram, é porque chegou até elas o quê? Um potencial de ação. E este potencial de ação, em teoria, veio de onde? Do nódulo sinusal. Então, por isso, é que já dijimos, o primeiro ponto está funcionando. Outra coisa, doutores, se chegou hasta a aurícula, é porque de fato existiu o quê? Uma condução, ou seja, saiu de lá, foi até a aurícula. Aliás, não só até a aurícula, porque, doutores, o que representava o complexo QRS? Despolarização de los, o que significa que o estímulo não só chegou até as aurículas, também chegou a los Ventrículos. mais ainda constatamos que houve o quê? Dromotropismo. Baixomotropismo. Condução. Agora, doutores, a grande pergunta, se estou vendo um complexo QRS, eu tenho certeza que o ventrículo conseguiu se contrair eficientemente. Vocês me falaram agora há pouco que o complexo QRS representava a despolarização dos ventrículos, correto? Beleza. Se isto representa a despolarização de los ventrículos, e a pergunta em questão, se vocês estão vendo um complexo QRS, vocês estão vendo o coração aqui? Não, vocês estão vendo linhas e ondas. A pergunta em questão é, se está vendo o complexo QRS, vocês podem afirmar que este ventrículo está se contraindo eficientemente e bombeando sangue eficientemente? Dependendo. Não, estou falando assim. Se estiver assim, Assim. Sim, que aí seria normal. porque depende da. A elétrica está funcionando, agora a quantidade não. Não se sabe. Lo que ustedes están viendo aquí, doctores, es un gráfico de la sístole eléctrica. Ahora, cuando realmente el corazón se contrae mecánicamente, eso se llama sístole mecánica. Que, pelo geral, as duas têm que estar bem coordenadas. Em teoria, se eu tenho um complexo QRS perfeito, em teoria, eu teria uma sístole ventricular perfeita. Mas em certos casos pode haver uma certa diferença. En el sentido, estamos viendo un complexo QRS, pero no estamos teniendo una sístole ventricular eficiente. Por eso es que, doutores, finalmente, para avaliar bien un paciente, eu não posso solamente olhar o eletro. Eu tenho que também sentir pulso, tenho que saber a frequência, tenho que auscultar. A evaluação é em conjunto de vários aspectos. Nunca posso pegar um só aspecto. E lembrando mais do que falamos agora há pouco, o eletro, ele bate o martelo. O eletro define sempre uma situação. Como dijimos, em certos aspectos, sim, mas em outros aspectos, não. Por esse motivo, o eletro, nós temos que ter em mente que o eletro é orientador. Orientador. Ok? Agora, como? A resposta seria talvez. No siempre, no siempre. Porque, doutores, entonces aquí ya estamos viendo dos tipos de sístoles. Sístole eléctrica, sístole mecánica. ¿Y cuál sería, doutores, sístole hemodinámica? ¿Qué sería la sístole hemodinámica?
se refiere, doutores, al momento de la sístole en que la sangre realmente está siendo eyectada de los ventrículos. Y doutores, aquí esto es importante también entender por quê. Porque, doutores, uma coisa que vocês vão aprender es que normalmente la sangre que entra en el ventrículo y que va a ser expulsada para la aorta o para el tronco pulmonar, ela sai completamente, 100%. Não. Fica 50, 60 o 70. 50 fica, 70 sai. 50% fica. ml. 70 sai. Total. 120 a 150. Então esses valores são estándar. Não, normal. Tá bom, em um coração normal, que está latiendo a 60 latidos por minuto, a cada sístole ventricular, então sempre fica 50 ml. Doutores, se a quantidade de sangre que fica dentro do coração é 50 ml e 70 ml sai, o que daria 60% de ejecção, ou uma taxa de ejecção de 60%, que é a taxa normal, o sea, média, porque estes são valores promédios. ¿Sí? Então, se sempre é a mesma coisa, significa que o nosso coração funciona que nem máquina. Programada para aquilo. E quando eu digo que nem máquina, que ela trabalha sempre no mesmo tempo, com a mesma força, com a mesma frequência. Tem repouso. Varia? Tanto varia que vocês já aprenderam a lei de Frank-Starling. E a lei de Frank-Starling estabelece claramente que existem variações. Porque se não existisse variação, a lei de Frank-Starling não existiria. Porque é uma frase que normalmente a maioria dos alunos memorizam rápido. Ah, ¿qué dice la ley de Frank-Starling? O coração tem que se adaptar, né? No, ¿qué dice la ley? ¿Quién gabarito oficio? Muy bien, doctor. ¿Qué dice la ley de Frank-Starling? ¿Cómo? Ok. Na verdade não, doutor. Essa é a lei um pouco contínua, porque tem que ver mais com as matérias da linha massiva. Peraí, doutor. Então é o coração que limita a quantidade de sangue que vai entrar? Não. Ou é o que, de acordo com o que chega, ele vai se adaptar? Quanto mais que estende o músculo, mais vai fazer, mais tem que fazer contração. Então o que muda? Que isso Sim, e o que vai mudar? De uma sístole para outra, o que vai mudar? Muito bem, e em consequência o quê? Em consequência o quê?
a força de contração. Doutores, se chega no coração agora, vocês fizeram uma ideia que no coração chegou 120 ml, correto? Por isso vocês falaram que saiu 70 e ficou 50. 50 mais 70, 120. Correto? Bate com o número? Ok, maravilha. Então. Hã? Junto. Não chegou. Não entrou. Vai chegar. Tá bom. A capacidade interna do coração permitiu um acúmulo residual e introdutivo novo total de 120 ml. E posterior à contracção ventricular, que é a sístole ventricular, foi ejetado 70 ml, ficando residualmente sangue no coração, 50 ml. Correto? Isso. É o que sabemos até então. Maravilha, maravilha, maravilha. Só que, e se agora chegou ao coração 60 ml? Graças, doutor. Muito obrigado. O que passa agora? O que vai passar agora? Agora, o volume inicial. O volume inicial antes da sístole ventricular é maior ou menor? Menor. Menor. Quanto sangue vai sair agora? 65. Quanto? Mas aí então já vai sair 70 e vai ficar dentro 40. Vamos. E com isso vamos fechar. Doutores, já. Se agora temos inicialmente 110 ml e não 120, quanto irá sair, quanto irá ficar? Pela regra fisiológica. 60%. Esse 60%, doutores, é o que se chama taxa de eyección ou fracción de eyección. Porque independientemente, doutores, independientemente de la cantidad de sangre que vai chegar hasta el ventrículo, ele sempre vai ter que mandar esse porcentaje. Por isso eu perguntei em porcentagem. Só que vocês me falaram em ml. Mais ou menos dando a ideia que sempre vai sair do coração a mesma quantidade? Não. Porcentagem. Porque se vai ser o mesmo, que adaptação vai acontecer? Se é sempre o mesmo? Expliquem-me, qual é a adaptação se a quantidade for sempre o mesmo? Se não tem variação, não tem. O exemplo que eu dei aquela hora, quando o doutor Bregalda, quando ele ganhava mais, ele gastava mais. Quando ele ganhou menos, ele se adaptou e teve que gastar menos. De repente agora ganhou um extra. Então o que ele vai fazer esse mês? Voltar a gastar mais. A isso se refere a adaptação. A adaptação
normalmente vem com variação. Mas aqui o que se mantém? A fração de ejeção é o que sempre se mantém. Mas o valor pode mudar. Doutores, vocês falaram aquela hora que tinha ficado 50 no ventrículo e tinha ido embora 70. ¿Era isso? Sim. Sim, porque o livro diz isso. O livro diz isso. Culpado um galho. A minha... Muito bem. A minha pergunta é, se agora não tem 120 metros, só tem 110, quanto irá sair e quanto irá ficar? 60 ml sai. Quanto é 60% de 110? Doutora, você é de calculadora? Graças. 66, então quanto vai ficar? 44. Juliano. Doutores, aqui vai a adaptação que diz a lei de Frank-Starling e a colega já falou. Doutores, em qual dos dois casos o miocárdio vai precisar se contrair mais? Física. ¿Dónde el corazón se va a tener que contraer más fuerte? ¿Para ejetar esto o para ejetar esto? ¿Ah? Estou falando de força. Estou falando de newtons por metro por newtons por newton. Estou falando de vatios. Fuerza. Não, mas a força Segundo lugar, tá 80 metros. Vai para lá e volta. Não, Tchau, viu? Vai com Deus. Eu faço cross. Tá cabelo já. Foi mais pesado, mas eu caí e voltar do mesmo jeito. Ah, pode ser. esa es la finalidad de la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling es eso lo que dice. Que la sangre va a ir y volver, y eso está totalmente ella. Porém, em qual das duas situações, doutor, você teve que gerar mais força? Na primeira ou na segunda volta? Na terceira, né? Na segunda. Eu estava preocupado em bater fora. Por eso, doctores, la contracción va a ser la misma, con la misma intensidad y con la misma fuerza para inyectar cantidades diferentes. A eso se refiere la ley de Frank-Starling, que la adaptación va a ser de fuerza. Y gracias, porque el doctor, él dijo todo. Eu usei mais força, mas eu fui e voltei igual, porque de eso se trata. La adaptación es de generar más o menos fuerza de acuerdo a la necesidad, mas no tempo que o sangue tem que ir e voltar, tem que ser o mesmo. Porque, doutores, o que foi a primeira coisa que a gente falou hoje? O ritmo. O tempo é o mesmo para o sangue ir e voltar, com mais força ou com menos força. Em resumo, então, o Frankenstein seria o que mesmo? Poucas palavras. Quanto mais específico, mais gasto. Por isso que eu falei que você dar uma explicada.
No, doctores, pasa que ustedes tienen que entender que la ley de Frank Starling en todo momento, su foco principal es la adaptabilidad de fuerza contráctil, de fuerza. Só que, ¿cómo el corazón va a saber si va a usar más o menos fuerza? Por la cantidad de sangre que llega. Só isso. Porque eso es precarga. ¿Y la poscarga? No existe. ¿Y cómo es? Próxima aula.